Olá, gente. Mais um dia estamos juntos para falarmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero trazer para vocês hoje o Salmo 73, que tem como título O Problema da Prosperidade dos Maus, né? Vamos ler. O verso primeiro diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque faltou pouco para que se desviasse os meus passos. O verso 16 diz assim, o 15, aliás: Se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa passagem, queridos, é a passagem de Asaf. Asaf, um homem de Deus, mas que em algum momento, assim como todas as outras pessoas desse mundo, passam por dificuldades. E a maneira como a gente responde a essas dificuldades é que vai nos fazer alavancar cada vez mais nas situações que se processam a cada dia, nas situações, nas adversidades, nas dificuldades do dia a dia. Cada vez que nós passamos por algo, o intuito é aprender com aquilo que passamos, né? E aproveitar esse aprendizado para as próximas situações que surgirem diante de nós. Então, assim, eu enquadrei, né, posso dizer assim, o Asaf e vou colocá-lo num processo terapêutico. Vamos analisar essas atitudes de Asaf nessa perspectiva terapêutica, né? E aí é interessante a gente saber o seguinte: qual seria então a queixa desse homem, aquilo que é principal? Ele dizia ou ele pensava assim: por que que eu não sou próspero como as outras pessoas que são? É, esse seria, naquele momento, aquela queixa que ele está trazendo ali no Salmo 73, até que ele vai entender isso, né? Então, a primeira parte do Salmo vem trazendo exatamente isso, esse pensar. Por que que eu não sou próximo como as pessoas que são prósperas, né? Por que que eu não sou igual a elas, né? E aí temos um foco a ser trabalhado seria a percepção de Asaf, né, a respeito de Deus, a percepção de Asaf a respeito do Deus que ele serve. Então temos uma queixa, né, por que eu não sou próspero, o foco, que é a percepção dele a respeito de Deus, e uma hipótese que nós vamos trabalhar, que Asaf, né, pode ter problemas relacionados a dificuldades de gerenciamento da sua própria vida, né? É uma questão de sensação de bem-estar acabado, tá? Para essa situação, para esse sofrimento, para essa dúvida que ele vai, que Deus vai trabalhar na vida dele, né? Então, diante desse quadro que a gente montou, da queixa, do foco e da hipótese que podem ser trabalhadas, a primeira coisa a entender é a diferença entre ver e perceber, né? Tem uma diferença aí, né? Ver, você pode ver, mas mesmo vendo, talvez você não perceba. Então, como seria essa diferenciação? Vamos dar um exemplo. A gente ouve falar assim: poxa vida, por que que
estava diante dos meus olhos e eu não percebi. Eu vi a situação, mas não conseguia perceber. Porque você só viu, não percebeu. Então, para perceber, existe um processo, né? Um processo sensorial, um processo cognitivo, várias funções cognitivas funcionando, né? Atenção, memória, as funções executivas, o pensamento, né? Funcionando para que essa percepção aconteça. O aparelho periférico, né? Os sentidos, tato, olfato, visão, paladar, desculpa, tato, olfato, visão, paladar, né? Audição, funcionando para que todas essas informações, para que todas essas sensações se transformem em algo, e esse algo possa ser intrinsecamente percebido pelo indivíduo. Então, existe um processo, né? Eu posso visualizar algo, mas mas de repente não consigo perceber aquilo. Às vezes a gente diz assim também: poxa vida, você não percebeu isso? Estava diante de você, todo mundo percebe, você não percebe isso? Porque ele ainda não internalizou esse processo de percepção. E aí a gente começa a ver a situação, né? Qual é a condição do salmista, né? Ele não conseguia achar respostas para os seus questionamentos, né? Por que que todos são? Por que que eles são prósperos e eu não sou? Por que que eles são ricos, abastados, se galanteiam, né? Brincam, pulam, fazem, e eu não sou? Por que isso? Por que que eu sou pobre, né? Então, ele não conseguia achar respostas para esses questionamentos, né? Ele se sentia no seu íntimo afligido e castigado todos os dias por não entender isso. Não era que Deus estava castigando por não entender. E quando a gente não entende algo, quando a gente não percebe, internaliza isso através de uma percepção bem mais próxima daquele objeto, daquela coisa que nós queremos, há um sofrimento, porque a gente não consegue chegar a fechar isso, né? Então, esse sentimento, quando é olhado para o lado fisiológico da situação, nós vamos ver que um coração amargurado e revoltado, porque não acha respostas para os seus questionamentos, né? Sentimento de raiva e um comportamento irracional para essa situação específica. Veja só, Asaf é um homem de Deus, mas que passa por um momento difícil, aonde não acha respostas para os seus questionamentos. Em função disso, ele é afligido e castigado todos os dias em função desse pensamento. O organismo reage com um coração cheio de amargura, cheio de revolta, e aí um coração que mexe com todo o sistema do corpo também, né? Transforma isso, né? Psicomatiza isso de uma forma onde ele possa, o corpo vem apresentar algum sofrimento em alguma parte. E o sentimento de raiva e sentimento irracional. Por quê? Porque o pensamento dele estava naquele momento disfuncional para essa situação e não achava respostas. As respostas que supostamente ele poderia achar são respostas que não contemplavam aquilo que ele queria. Por quê? Talvez ele esteja buscando uma resposta em outro lugar, talvez ele esteja querendo achar uma resposta em outro lugar, e na realidade a resposta está diante dele, mas ele não consegue perceber, ele consegue ver, mas não consegue perceber. E aí, tem também uma outra situação que é interessante, é a questão da prosperidade, porque falou em prosperidade, parece que a conotação é dinheiro, né? É dinheiro, é valorizar a coisa, né? E aí, quando a gente começa a imaginar a perspectiva, né,
aquilo que é colocado como aprendizado, como princípio da palavra, começamos a perceber que prosperidade ela está em todas as coisas. Né? Eu sou próspero porque eu saio da minha casa, eu acordo, eu já sou próspero. Eu saio da minha casa, vou até o supermercado e volto com segurança. Isso é prosperidade. Eu estou sendo abençoado e guardado por Deus. Eu levo minhas filhas em algum lugar, retorno com ela. Isso é prosperidade. Deus me livra de todo mal, de todo acidente, né, de toda cilada do diabo. Eu consigo sair da minha casa e retornar. Isso é prosperidade. Então, a prosperidade de Deus, ela abarca, né, todo um meio, toda uma área, todo um ambiente. Não está relacionada só a isso. E Asaf ainda não tinha percebido isso. Olha só, veja só. Segundo, né, a gente começa a perceber aqui um homem de Deus, um homem que temia Deus, mas que passa por um momento meio que conturbado para ele, e para a vida dele. Então, o que é interessante é que no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e consegui entender essas coisas. Olha só. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, lugar de adoração, manifestação do poder de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E aí Asaf, ele diz assim: quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu fiz uma introjeção, quando eu fiz uma introspecção, quando eu refleti sobre isso que estava patente aos meus olhos, mas eu só via e não percebia. Quando eu entrei dentro de mim, quando eu fui buscar lá no meu íntimo a razão para essas situações, é que eu pude entender. Quando eu mergulhei dentro de mim, eu achei a resposta. Eu achei a resposta para a minha questão, para aquilo que eu vinha questionando e eu estava sofrendo por causa disso. Me mostrava às vezes irritado, me fazia ter pensamentos irracionais, disfuncionais, que não me ajudavam na compreensão dessas coisas. Então, quando eu mergulhei, eu entendi que a prosperidade de Deus não se resume em valores. Que a questão de ter ou não ter, né, não é tão significativo quanto expressar-se para Deus, reconhecer Deus na sua vida como o primeiro, como o principal de todas as coisas. Isso é mais valoroso do que qualquer coisa nesse mundo. Se eu tenho Deus, eu tenho condições. Se Deus permitir das coisas, elas podem acontecer na minha vida. Com a permissão dele, as coisas acontecem. Ele supre as minhas necessidades. E não é porque eu não tenho mais um valor, econômico, um valor monetário maior do que eles são maior que eu. Porque a palavra não julga pelo valor, não julga aliás, não olha pelo valor, não olha pela posição, não olha pelo status, né? Deus fala, né? Falou para Samuel, disse: Samuel, você vê como ver o homem, mas a minha visão ela é diferente. Eu sondo, eu vou lá dentro, onde Asaf mergulhou, eu mergulho.
porque a palavra é espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento humano. Então, eu mergulho, Samuel, eu sondo lá dentro. Né? Você vê como vê o homem, que está aparente, mas eu não, eu sondo. E aí, quando ele mergulha dentro de si, ele vai buscar Deus, porque Deus habita, o Espírito Santo habita, nós somos templo, ele vai encontrar Deus, que clareia isso para ele. Na realidade, essa situação já estava clareada, né? Deus só fez fazer, Deus fez com que ele pudesse atinar para isso, como ele diz. Aí que eu atinei para essas coisas. É? E aí o que acontece? Ele restaura sua confiança em Deus e segue sua vida adiante. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.